amado, abençoe o momento da tua palavra e que possamos ouvir a tua voz. Fala conosco e aquele que querer diga amém. Mateus capítulo 15, versículo 32 diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tem? E responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando-lhe graça, partiu, e deu aos discípulos e este ao povo. Todos comeram e se fartaram. E o que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, despedidas as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Agora, capítulo 16, versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. Olha aqui para o bispo. Você consegue imaginar a cena? Havia 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus estava pregando ali no deserto, estavam 3 dias que aquele povo estava ali. Eu não sei como é que aquele povo estava comendo, não sei. Eu sei que no terceiro dia, Cristo já ia embora, falou assim para os discípulos: Vem cá, eu não vou mandar esse povo embora de barriga vazia. Eles já estão 3 dias conosco, vamos alimentá-los. E os discípulos: Senhor, como? Aqui é deserto, aqui não tem padaria, não tem mercado, como é que a gente vai arrumar pão para esse povo? E Jesus perguntou: Vem cá, tem algum pão aí? Lembra que eu multipliquei algum tempo atrás pão em pé? Lembro. Tem algum pãozinho aí? Tem 7 pães e alguns peixinhos. Jesus mandou o povo sentar. E ali ele fez uma oração e deu para os discípulos. Os discípulos pegaram os pães e deram para o povo. Diga glória a Deus. Olha, pessoal, a pessoa vai ver e me pergunta como é que isso aconteceu. Na minha cabeça, na minha mente é o seguinte: imagina um pão inteiro. Eu penso assim, tá um pão inteiro. O discípulo pegava o pão e partia e dava para um. Quando ele olhava, o pão estava inteiro de novo. E ele partia e dava para um. E quando ele olhava, o pão estava inteiro de novo. Na minha cabeça, isso aqui. E o pão foi se multiplicando. Eles cortavam e dando. O vizinho pegava o pão partido, pegava e partia e dava para outro. Quando vez o pão estava inteiro de novo. E assim foram se multiplicando. 4.000 homens comeram, fora mulheres e crianças. Não foi 4.000 pães, foi 4.000 homens que comeram. Vai que um comeu 2, um comeu 3. Se eu tivesse lá com manteiga, uns 4 era fácil. Eu gosto de pão. Imagina 4.000 homens há 3 dias ali, fora mulheres e crianças. Então foram muitos pães. Diga glória a Deus. O que eu aprendo aqui? Que mesmo no deserto, que não tem nada, se Jesus estiver lá, a bênção chega. Eu estou preocupado, porque... Querido, não fique preocupado com o deserto. Fique preocupado se Jesus não tiver. Porque se Cristo estiver, haverá multiplicação na nossa vida. Amém? Quem recebe isso? Cristo faz isso. Depois que todo mundo se alimentou, ele falou assim: Vamos embora para o outro lado. E todo mundo entrou no barco. Sobrou, né? 7 pães, 7 cestos sobraram, e os discípulos esqueceram de levar pão. Eu não sei se eles estavam emocionados, ficaram tão felizes porque todo mundo comeu. Eu não sei qual foi a distração, mas eles se distraíram. E eles esqueceram de levar pão. Eu quero falar um pouquinho para você sobre isso.
Porque existem pessoas que elas têm uma cobrança muito grande em cima delas. Elas têm uma cobrança da coisa dar errado. Não pode dar errado, não pode dar errado, não pode dar errado. Não, porque tem que dar certo, tem que dar certo. E se der errado? Se der errado, querido, faz de novo. Começa tudo de novo. Sempre é assim. A gente trabalhava na cozinha e isso era engraçado. A gente trabalhava na cozinha a semana toda. A gente, geralmente no sábado, no domingo era a nossa folga, então no sábado a gente vinha fazendo aquela faxina, né, limpando tudo para no domingo estar tudo bonitinho, para na segunda a gente começar a trabalhar de novo. E eu sei porque geralmente assim, no sábado, perto de ir embora, a gente tinha que preparar café da tarde para o pessoal. E às vezes a gente esquecia o leite no fogo. E o leite derramava. Ô raiva! A cozinha toda limpa, o fogão limpo e o leite derramou. Às vezes que a vontade que tinha era de quebrar aquela leiteira. Quebrar aquele fogão de tanta raiva. Mas não ia adiantar. Aí um quer colocar a culpa no outro, foi você, por que você não olhou o leite, mas você que botou. Aí vinha o chefe e falou, olha, vamos limpar. Não adianta reclamar agora quem esqueceu, quem deixou, temos que limpar. E tinha que limpar tudo de novo. Querido, eles esqueceram os pães. Pode ser que eles precisavam para comer, ou não. Só que agora eles estão discutindo. Por que tu não trouxe pão? Por que não foi você? Ah, mas o pão ficou com você. E ficaram discutindo dentro do barco e Jesus só olhando para eles. Olha a cena. Versículo 6. E Jesus lhe disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxe pão. Jesus falou assim, ei, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus não está falando de fermento de pão. O fermento dos fariseus aqui é essa doutrina. É esse negócio de dar tudo tem que dar certo. Ou arrumar culpa pelo problema. Por que não trouxe pão? E tal, os discípulos. Jesus falou, esquece isso, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles ignoraram Cristo. E voltaram. Por que tu não trouxe pão? E por que você não trouxe? O Senhor estava com você. E Jesus, meu Deus, eu estou aqui. Olha o versículo 8. Percebendo Jesus, disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter de pão? Ou cambada, ou raça, por que vocês estão brigando? Por que vocês estão falando aí porque vocês não têm pão? Eu pedi pão. Eu pedi alguém para trazer pão. Eu estou querendo comer pão. Alguém aqui está com fome de pão? Vocês não acabaram de comer pão? E por que vocês estão brigando com isso? Eu não estou aqui. Lembra de uma pregação que Cristo falou? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se eu estou aqui, vocês não precisam de nada. Diga glória a Deus. Se Deus está na tua vida, querido, você não precisa de mais nada. É Deus. É Deus que lidera, é Deus que abençoa, é Deus que abre porta. Amém? É Deus que faz milagre na tua vida. Sabe qual é o seu problema? Que você está na frente de Jesus e brigando com o pão. Jesus está na tua vida, Jesus está na tua casa, Jesus está na tua família e você está brigando com o pão. Quem está entendendo?
Eu estava assistindo essa semana um testemunho de uma pastora, muito bacana, que me fez chorar em alguns minutos. Foi 2 horas de testemunho e eu chorei algumas partes do testemunho. E uma delas foi ela brincando com o filho, com o neto dela. Eu acho que o neto tinha 6 anos ou tinha 10 anos, eu não lembro agora. Que o neto pediu um drone de presente. E ela comprou aquele drone e deu para o menino. Ela falou assim, eu comprei para pagar não sei quantas prestações e eu dei de presente para ele. Fui brincar com ele. Ela falou que chegou uma hora que ele viu que o drone estava voando bem baixinho. E ela falou, meu filho, sobe mais o drone. Não, não, vó. E ela pegou o controle da mão do menino e fez, é assim, ó, e levantou o drone foi. Só que ela falou que o drone subiu direto e foi embora. E até hoje não voltou, vai contando. E ela falou assim, meu neto, amanhã eu compro outro para você. Me desculpa. Procurar o drone, não achar, amanhã eu dou para a senhora, eu dou para você outro. Tá bom? A vovó promete. Olha o que o neto falou para ela. Vó, o controle não estava na minha mão? Por que a senhora tirou o controle da minha mão? Ah, porque estava voando baixo. É assim que a senhora está fazendo com Deus. Olha, o menino ensinando a pastora. O neto ensinando a avó. A senhora diz que Deus tem o controle da sua vida. Mas a senhora tira o controle da mão de Deus. E faz isso. O drone estava voando baixo, mas estava ali. Só foi ela pegar o controle, o drone sumiu. Quem está entendendo? Se Deus tem um controle da sua vida, para que você vai pegar o controle da mão dele? Deixa. O voo está baixo, Deus quer. O voo está médio, porque Deus quer. O voo está alto, é porque Deus quer. Deus, Ele tem um controle da nossa vida. Glória a Deus. Deixa Deus controlar. É porque as pessoas vão falando, bispo. Deixa eu falar. Ninguém paga as suas contas. Ninguém ajuda você. Você não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém. Mas eu acho que tem gente, deixa achar, ou você acha, para com esse negócio de achar. Jesus estava num bar e eles estão brigando entre eles quem esqueceu o cesto de pão. E Jesus fala, eu não quero pão, eu não preciso de pão. E olha o que Cristo vai falar. Olha o versículo 9. Não compreendeis ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000? E quantos cestos tomaste? Lembra da primeira multiplicação? A primeira multiplicação era 5 pães, né? 3 peixinhos, 2 peixinhos. E houve a multiplicação e sobraram 12 cestos. Esse agora sobrou 7. Em outras palavras, vem cá. Lembra da primeira multiplicação? Lembro. Sobrou 12 cestos. E essa agora sobrou quanto? Sobrou 7. E você acha que eu preciso de pão? A primeira vez sobrou 12, essa agora sobrou 7. E se precisar, vai sobrar mais alguma coisa. Vocês esqueceram? Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre você esquecer a bênção. Você esquece o que Deus já fez. Você esquece que Deus tem um controle. Você esquece que as coisas que Deus já fez na sua vida. Você tem que parar com isso. Essa amnésia espiritual. Você não pode esquecer.
que Deus é na tua vida, que Ele já fez muita coisa. Fez ou não fez? Você reconhece isso que Deus já fez na sua vida? Glória a Deus. Você não pode esquecer. Eu lembro de cada coisa que Deus já fez por mim, querido. Cada oração, cada coisa, cada detalhe que Deus já fez, que Deus já operou. Eu não posso agora, só porque eu esqueci uma coisa, ou porque a coisa não está do jeito que eu quero, reclamar. Por que está desse jeito? Olha como é que está a situação. Poxa, não era para estar assim. Você vai reclamando e vai esquecendo. Vem cá, vocês esqueceram que eu já multipliquei 2 vezes? Nós vamos chegar no outro lado, e se não tiver pão, se eu tiver com fome, a gente vai procurar um pão, eu multiplico para vocês. Se eu multipliquei ontem, eu multiplico hoje. Se eu fiz ontem, eu faço hoje. Se Deus fez ontem na tua vida, pode fazer hoje. Pode ou não pode, pessoal? Pode. Então para com esse negócio, para com esse aperreio. Não porque, calma, não porque Deus era para ter feito, Deus era para ter feito também, se não fez, Ele já fez tanta coisa na tua vida, agora sossega, creia, que Ele está nesse processo, que Ele vai fazer um milagre, Ele já fez tanto por você, Ele já fez tanto na tua vida, e por que não pode fazer agora? O nosso problema é isso, aí Cristo vai falar. Versículo 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que acautelai-vos do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Essa doutrina aqui é a doutrina de preocupação, é a doutrina de ansiedade, é a doutrina de você ficar ali querendo tudo dando certo na tua vida. E querido, tem coisa que não dá certo não. E por quê? Não tenho resposta para te dar. Faz parte da vida. Teve uma cidade que o apóstolo Paulo abriu a igreja e deu tudo certo. O homem pregou o evangelho 3 anos. Imagina você ser pastoreado. Ah, que privilégio. Você ser pastoreado pelo apóstolo Paulo durante 3 anos. Ele ficou lá na igreja pregando o evangelho e ensinando. Aí ele vai para outra cidade. Meu irmão. Depois veja a história. Ele vai para uma cidade e ele leva uma pedrada. Arrastam ele para a praça, mete-lhe pedrada e pedaço de madeirada na cabeça. Toma-lhe paulada e pedrada. A Bíblia fala que o pessoal pensou que ele estava morto. O sangue descendo. E foram embora. A salvação dele é que ele acorda. Ele vai se arrastando de madrugada. Se não foi de madrugada. Se arrastando. Saindo da cidade. E aí? Deus não é na vida dele? Ele agora é do diabo? Ah, ele pecou. Não, o povo não quis ele. Ele vai para um lugar, se recupera das feridas, nem sei se ele se quebrou todo, se quebrou ossos, sei que ele quase morreu. Se recuperou, depois que ele ficou sarado, vai para outra cidade e abre igreja. E lá deu certo. Então vai ter momento na sua vida que vai ter quedas, falhas. Vai ter coisa, vai ter porta que não vai se abrir. E eu não sei o motivo, a razão porque não se abriu, porque Deus não a deixou abrir. Mas não se esqueça que Deus é na sua vida. Deus está no controle. Deus está no controle. Deixa Deus controlar você. Deixa Deus controlar a sua vida. Quem está entendendo? Essa pastora estava contando que ela foi uma prostituta antes de conhecer Cristo. E quando ela aceita Jesus, ela tem uma vida de Deus, ela pede a Deus para Deus mudar a aparência dela. Mudar ela, mudar a vida dela.
E se eu não me engano, não lembro agora um dos detalhes do testemunho, que foi em 2 horas de testemunho, ela vai dizer que ela pede a Deus para mudar de aparência. E ela é uma senhora escura. Não sei se você já viu ela na internet. Ela prega, ela é careca. Carequinha, não tem um fiado de cabelo assim na cabeça. É uma enfermidade chamada alopecia, que faz cair o cabelo. E uma vez ela falando, chorando, por que Deus não deixou o cabelo dela crescer, aquilo outro. Mais uma vez o neto, ela fala muito desse neto. O neto dela falou assim: vó, só não pediu a Deus para Deus mudar a sua aparência? Deus mudou. Hoje a senhora é uma pastora careca. Mas é pastora, é ungida, não é mais prostituta, é uma mulher de Deus. Então prega. Uma criança falando isso. E hoje, careca, prega, mas prega muito. Almas são alcançadas pelo poder de Deus. Por quê? Porque Deus está no controle. Pode ser que não seja do seu jeito, pode ser que não seja da forma que você quer, pode ser que você vai ver algumas coisas negativas, resultados negativos na tua vida. Mas não se esqueça que Deus está no seu barco. Glória a Deus, Deus está com você. Ah, mas era para ser assim? Era. E por que não é? Não sei. E vai fazer o quê? Entregar na mão de Deus. Mas entrega na mão de Deus. Deixa que Deus está no controle. Ah, mas se eu fosse você, ainda bem que você não é eu, nem eu sou você. Então cada um no seu quadrado, cada um fica na sua. Eu faço assim. Os meus problemas eu resolvo com o joelho no chão. E acabou. Eu, quando estou atribulado, eu, quando estou machucado, eu tenho um costume, pessoal. Eu vou para o meu quarto, tranco a porta mesmo para ninguém entrar. Pode alguém bater, pode ser Ariane, Natanael, pode ser quem for. Eu não me atendo. Eu já falo, vou orar, não quero que ninguém me incomode. E até hoje eu tenho esse costume. Eu gosto de botar 2 cadeiras, ou então sentar no sofá, ou na cama mesmo. E eu convido o Espírito Santo para sentar no meu lado. E ali eu converso. Choro. Boto para fora. Faço na minha pequena fé, eu estou pensando que vai ser assim, 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 assado. Agora eu não sei como resolver. Eu acho que já era. Mas aí o Senhor é Deus de milagres. Eu sei que o Senhor pode fazer assim, assim e assim, mas quem sou eu para mandar o Senhor fazer assim e assim? Faça do jeito do Senhor. E querido, Deus faz cada revolução. Deus opera cada milagre. Deus faz cada coisa, porque Ele tem o controle de tudo. Quem está entendendo? Ele tem o controle de tudo. Ele envia alguém. Ele usa pessoas. No caso dessa pastora, usou um neto, uma criança. Ele vai te alimentando. Ele vai te dando palavras. E você vai tomando posse de cada palavra, de cada coisa. E você vai vivendo. Eu sei que no meio do caminho acontece isso, a gente esquece de levar o pão. Esqueceu. Distração. Mas Jesus está no barco. Um homem que multiplica pão está no barco. A pessoa que multiplica o pão está dentro do barco. Então, se eu esqueci, não tem importância. Quem multiplica está ali. Alguma coisa vai acontecer. Deus vai criar alguma situação.
O milagre vai chegar. Quem recebe essa palavra? Então, não se cobre ao ponto de matar a sua fé. Eu já conversei com pessoas e a pessoa fala, não, porque eu sou burro. Não, você não é burro, não. Não, eu sou. Não, para com essas palavras de maldição. Não, bispo, eu sou muito pecador. Eu sou uma pessoa burra. Não, para com essas palavras. Não, eu sou muito fraco. Para! Você é uma pessoa escolhida. Agora, viva a sua fé. Não se baseie a sua fé em resultados positivos. O que Davi falou? Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte. Eu tenho que andar pelo vale da sombra da morte. Eu não quero. Eu não quero andar em vale de sombra da morte, mas tem que andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu sei que tu estás comigo. Quer dizer, me leva para a água de descanso, me leva para pastos verdejantes, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É um problema que você vai passar, é uma dificuldade que você vai confrontar, mas ali Deus está com você. Bendito seja o Senhor. Deixa Deus controlar tudo. Deixa Deus fazer tudo. Deixa o controle na mão de Deus. E Deus sabe fazer milagres. Deus sabe operar. Deus sabe realizar. Quem recebe essa palavra? E é em cima dessa palavra que eu quero orar com você. Você vai lançar nas mãos de Deus toda ansiedade, nervosismo, tristeza, tudo. Existe um erro muito grande nas pessoas de comparação. Um dia eu vou pregar sobre isso. Não se compare a ninguém. Nas pontas do seu dedo tem uma coisa chamada impressão digital. É só impressão. Você pode ter 10 irmãos, 20 irmãos, 300 irmãos. Nenhum tem. Mesmo pai, mesma mãe, mas cada um é diferente. Não se compare a ninguém. Ah, porque o fulano vai viver a história dele e você vai viver a sua história. Ah, mas o Beltrano deixa viver a história dele e você vai viver a sua história. Ah, mas o fulano de tal, deixa o fulano de tal viver a história dele. Ah, mas para ele é mais fácil, é a história dele. Mas para ele parece que as coisas é menos complicada, é a história dele. Mas para mim é tudo mais difícil, é a sua história. Mas não se esqueça que Deus está com você. Que você é de Deus. Que Deus é na tua vida. Que Deus é com você. Essa pastora contando para nós sobre o testemunho dela, ela vai dizer quando ela estava bêbada, drogada, quase seminua, ela debochava na porta da igreja. Queria mostrar as partes do pastor, debochada, drogada, bêbada. E se não me engano, uma vizinha, se eu não me engano, que era evangélica, falou assim para ela: se você soubesse como Deus te ama. Ela falou que aquela frase entrou dentro dela. 6 anos se passou e ela lembrava daquela frase e ela aceita Jesus. O Senhor me ama, como falaram para mim. E hoje é uma pastora. Então que Deus está no controle. Deus está controlando. Se você participou do milagre dos pães, glória a Deus. Se você esqueceu os pães, glória a Deus. O importante é que Jesus está no barco. Amém? Cristo está na sua vida, em nome de Jesus. Recebe? Vamos glorificar a Deus. Aleluia.